Bom dia, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês aqui um resumo sobre a estrutura celular. As células, elas são as menores unidades que fazem parte de todos os seres vivos. Todas as células, elas têm três coisas em comum. Não importa o tipo de célula que ela é. Todas elas vão ser constituídas de membrana celular, que separa o interior da célula, né, com o meio exterior. Todas elas vão ter citoplasma, que é o material gelatinoso, e todas elas vão ter material genético, né, o DNA. Então, todas as células são constituídas dessas três coisas. E existem dois tipos básicos de célula. As células que são chamadas de eucarióticas. Essas células elas vão ter, então, uma membrana nuclear que separa o núcleo das outras organelas da célula. E as células são células presentes nos animais e nas plantas em geral, assim como também em fungos e protozoários. E as células procarióticas, que não possuem esse envoltório nuclear, ou seja, o material genético não está separado por uma membrana nuclear. Então, o material genético fica espalhado junto com as outras organelas no citoplasma. É o tipo de célula comum nas bactérias. E o que são as organelas? As organelas significam pequenos órgãos. As organelas são partes específicas da célula e têm tarefa exclusiva dentro da célula. Cada organela tem a sua própria tarefa. Então vamos começar falando pelo material genético do núcleo. O núcleo contém o DNA. O DNA, ele dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, fica encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está preparada para se dividir, o DNA ele vai ficar condensado e aí ele passa a ser chamado de cromossomo. O núcleo também contém uma estrutura chamada de nucleolo. Essa estrutura é onde os ribossomos são feitos. Depois de ribossomos saírem do núcleo, eles terão uma importante tarefa para sintetizar, para a produção de proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas ficam flutuando no citoplasma, que é uma substância gelatinosa. Essa substância também é chamada de alnoplasma. Os ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma e, às vezes, eles se fixam no retículo endoplasmático. E daí vai formar o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático, onde eles não estão colados, onde não tem os ribossomos, é chamado de retículo endoplasmático liso ou não rugoso. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como as proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e os outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, recebe essas vesículas. As proteínas agora no aparelho de Golgi, elas vão ser personalizadas em formas em que a célula pode usar. O aparelho de Golgi faz isso ao dobrar as proteínas em formas que possam ser utilizadas, ou adicionando elas a outros materiais, como os lipídios e os carboidratos. Os vacúolos são estruturas em formas de bolsa, que armazenam substâncias. Na célula vegetal, o vacúolo central armazena uma grande quantidade de água. Na célula animal, nós temos os lisossomos. Os lisossomos são pequenos vacúolos com uma grande quantidade de substâncias digestivas. Eles servem, então, para digerir partes que estão danificadas ou desgastadas das células. As mitocôndrias são organelas que obtêm energia para a célula, tanto nos animais quanto nos vegetais. Elas são consideradas como usinas de energia para a célula. As mitocôndrias elas fazem moléculas de ATP, que vão ser úteis para fornecer energia para todas as atividades da célula. Esse processo que as mitocôndrias fazem para a produção de energia é chamado de respiração celular. As células que precisam de uma maior concentração de mitocôndrias são as células que gastam mais energia, como, por exemplo, as células dos músculos. Para manter a sua forma, a célula possui uma estrutura chamada de citoesqueleto.
O esqueleto é formado por um conjunto de microfilamentos filiformes, que são feitos de proteína, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos. Alguns organismos, como as plantas, que são produtores de fotossíntese, ou seja, eles conseguem transformar a luz solar em alimento, possuem uma organela que é chamada de cloroplasto. O cloroplasto é onde que acontece a fotossíntese. O cloroplasto ele possui clorofila, que é um pigmento verde, responsável por converter a luz do sol em energia química. As células vegetais, elas também têm uma parede celular que fica fora das membranas celulares, de forma que apoia e protege as células da planta. Existem muitas outras estruturas únicas que têm em apenas algumas células. Por exemplo, nos seres humanos, existem células no trato respiratório com células que têm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsa quando a gente tosse. Em algumas células, como no caso das bactérias, existem o flagelo. O flagelo é como se fosse uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células. A única célula humana que tem um flagelo para locomoção são os espermatozoides. Então não se esqueça, existem diferenças entre células eucarióticas e procarióticas e existem diferenças entre células animais e vegetais. Conhecer essas diferenças vai ser muito importante na hora de você realizar as suas atividades e as suas provas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.